Fala aí, galera, bom dia para vocês, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou um investidor como vocês, trabalho com redes de computadores, mas fui professor de administração, contabilidade, conheço um pouco de investimentos, estudei a partir de 2019, comecei estudando a parte de investimentos e hoje aí estou passando um pouco desse conhecimento aí para vocês, tá? A ideia aqui é mostrar um pouquinho de uma estratégia, né, para você fazer seu investimento e poder montar sua carteira, ela sendo saudável, tá? Então, o que que a gente está vendo aqui? É um investidor moderado, onde esse investidor ele tem a maior parte dele em renda fixa, mas ele tem um pedacinho ali em renda variável. Então, o que que ele tem? Por exemplo, fundos imobiliários ou ações, ou os dois, né? Vai depender da porcentagem de cada um na montagem da sua carteira. Você que escolhe, o dinheiro é seu, você sabe o que faz com ele. Então, você tem que saber que é um investimento, e o investimento tem risco. Tá, mas a gente veio falar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre fundos imobiliários, porque quando você começa a sair da renda fixa, primeiro passo, depois que você sai da renda fixa, na renda variável, é os fundos imobiliários. Então, vamos falar um pouquinho dos fundos imobiliários aí. Então, aqui é um modelo de carteira, né? Que eu já tinha mostrado num vídeo anterior. Quem não viu, vai estar lá no final do card, só seguir, tá lá para você. Então, a gente vai falar o quê? Hoje desses 20% da carteira de um investidor moderado. Então, normalmente ele tem ali 20% em FI, sendo que desses 20%, 15% são tijolo e 5% são papéis. Como assim, Carlos? Tijolo e papel? Quando a gente fala em fundo imobiliário tem duas categorias. Categoria de tijolo, onde você tem o prédio, ou seja, por exemplo, o fundo, ele tem vários prédios lá, seja na Faria Lima, na Paulista, lá no Rio de Janeiro, tem vários, depende do portfólio do fundo, tá? Mas ele tem vários prédios. E aí o que que ele faz? O que que é esse fundo de tijolo? Ele tem lá o prédio, e esse prédio é alugado para empresas, pessoas, depende do portfólio do fundo. E aí, este aluguel é que vai para você. Quando você compra uma cotinha, você tem direito a um pedacinho daquele aluguel. Então, é assim que funciona o fundo de tijolo. Já o fundo de papel é um fundo de dívidas. Por exemplo, vamos dizer que eu sou uma construtora. Eu preciso construir alguns apartamentos para me vender. E eu preciso de dinheiro, capital para poder fazer isso. Então eu gero uma dívida, um CRI, por exemplo, né? Aí a gente vai entrar em outras partes, mas um CRI, e esse CRI gera uma dívida para mim, né? E o fundo ele compra essa dívida e vai e presta o dinheiro para que possa ser feito, entendeu? Então você está emprestando dinheiro para os outros para que eles possam fazer os negócios deles. É um fundo de papel, tá? Então, são várias dívidas, e essa dívida, conforme a pessoa vai pagando a parcelinha, que nem quando a gente faz um crediário aí numa dessas empresas que você vai comprar móveis, essas coisas todas, você não faz uma parcelinha ali, você não vai pagando todo mês. É a mesma coisa, só que com papel. Tá? É uma coisa bem simples, tá? Então, os fundos, os FIs são isso. Tá? Também tem um vídeo falando o que que é um FI, quais são os fundos, quais os tipos de fundo. Então, se você não sabe, aqui a gente já está montando a carteira, né? A gente já está na estratégia para montar a nossa carteira. Então, partindo dessa estratégia aí de 20% de FI, sendo os 15 de tijolo, papel, como é que eu sei os papéis que são? Como é que eu conheço isso? Aí a gente tem aqui um site chamado Investidor 10. Lá dentro dele, quando você entra no Investidor 10, ele tem essa carinha aqui, ó, né? E aqui você tem a parte dos FIs. Lá na parte dos FIs, lá na parte dos FIs, você, você vai perceber que você tem aqui segmentos, tá? Então, eu vou clicar aqui em todos os segmentos para a gente ver. E aí você vai perceber, por exemplo, os fundos de tijolos, eles têm
vários segmentos: agência bancária, educacional, fiagros, fundos de infraestrutura, hotéis, híbridos, lajes corporativas, logístico, indústria e galpões, residencial, shopping e varejo. E aí você vai montar a sua estratégia. Tá? Então, por exemplo, eu quero fundos de shopping, vai. Fundos de shopping. Ele vai me mostrar aqui todos os fundos de shopping que tem. E aí eu posso ver, por exemplo, qual me paga o maior dividend yield. Para quem não sabe, dividend yield é o valor que você recebe, tá? Então, ele vai mostrar aqui todos pelos maiores dividend yields. Porém, e nem eu sempre falo, nem sempre é, ser o maior dividend yield significa ser o melhor, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que estudar o fundo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, com os maiores valores patrimoniais, ou seja, o que tem maior patrimônio, tem os que oferecem mais, é, tem um patrimônio maior no mercado. Ou seja, que tem mais segurança, tem mais dinheiro, já é um fundo mais antigo. E aí a gente tem que ver, por exemplo, os fundos que a gente pode escolher. Tem alguns aqui bem famosos, como o XPML, que é um fundo de shopping bem conhecido, né? Vamos pegar aqui e colocar fundo de shopping, que aqui ele perdeu um shopping e varejo. Isso. O XPML que é bem conhecido, tem aí bastante coisa que falam do XPML, bastante shoppings, né? Tem o MAL11, o HSML, são shoppings com muita liquidez, ou seja, você vende bastante. Então, mas como é que eu monto isso, Carlos? Por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma planilhinha. E a gente está falando de fundos imobiliários, de tijolo. Então, tijolo tem que ser sua maior parte. Então, por exemplo, de shopping. Pegaria aqui, por exemplo, hoje, uma 11, é um shopping. Não é uma recomendação de compra, é apenas um modo de montar a sua estratégia. Uma 11 seria o meu fundo de shopping. Ah, mas quanto eu tenho, quanto que eu tenho que colocar de shopping, de galpão logístico, de laje corporativa, de papel? Tá ali, você pode montar a sua estratégia e colocando. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na minha planilhinha e colocar uma 11. Eu tenho um fundo aqui de shopping, um FI, ok? E aí eu vou montando, conforme eu for escolhendo os tipos de, de tijolo ou de papel, eu vou colocando na minha planilhinha. Uma coisa interessante de se saber. Para que você mantenha uma carteira equilibrada, ela tem que ter vários tipos de segmentos. Por quê? Porque você está cobrindo. Por exemplo, vamos dizer, na pandemia, a gente teve um problema que os shoppings não estavam pagando nada. Por quê? Porque todos estiveram fechados. Então, você tem que ter, por exemplo, galpão logístico, porque na pandemia ficou fechado os shoppings, mas o galpão logístico continua trabalhando, porque as entregas que chegam na sua casa são de galpão logístico. Então, por exemplo, eu poderia mudar o segmento aqui e colocar maior valor patrimonial e colocar galpões logísticos. Galpões logísticos. E aí colocar, por exemplo, os galpões logísticos maior segmento. Por exemplo, BTLG. Então poderia colocar aqui, ó, BTLG 11. Aí já teria um de shopping e um de galpão logístico. Tá? Isso vai depender de quanto você vai investir. Mas, claro, lembrando, é você que monta a sua estratégia. Beleza, gente? Então, falamos aí dos de tijolo, vamos falar um pouquinho dos de papel. Então, voltando aqui, ó, só para quem não lembra o caminho, tô aqui, vou vir em FIs, vou vir em segmentos, vou colocar todos os segmentos e eu quero fundos de papel. Os fundos de papel. Aí os fundos de papel, eles são dívidas. Então, eu tenho que ver aqui é, quais me pagam um bom dividend yield, quais têm uma boa carteira, né? E que tenha ali uma segurança. Por exemplo,
KNSC11, me paga um dividend yield bom. Eu tenho o MXRF11, que é o maior fundo de papel da bolsa, ou seja, é o queridinho da bolsa. Então, por exemplo, poderia colocar aqui nos fundos de papel, colocar aqui, ó, MXRF11. E assim estaria montando minha carteira, né? Seguindo aquela estratégia, eu tenho que lembrar aqui, ó, por exemplo, ó, coloquei aqui BTLG, coloquei aqui MXRF11. E assim eu vou montando minha carteira. Vou colocando aqui quantos fundos eu tenho e qual a porcentagem aqui de dinheiro. Ó, eu tenho que lembrar que eu coloquei essa estratégia. Então, 70% na renda fixa, 20% nos FIs e 10% em ações. Então, se eu coloquei essa estratégia, eu sigo ela à risca aqui usando isso daqui, tá, gente? Então, fazendo essa mesclagem, você já tem tantos fundos de tijolo como fundos de papel, e assim você vai montando sua carteira. Beleza, gente? É, não esqueçam aí de, se gostou do conteúdo, dar um like, compartilhar, espalhar para mais pessoas. Esse é só um modelinho de para ensinar vocês a como começar a investir.